mais uma vez. Eu gostaria de cumprimentar a igreja na parte do Senhor, amém? Glórias a Deus. Convido a igreja a tomar o seu assento e não pare de glorificar o nome do Senhor, porque para isso viemos, amém? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia na carta a Filemon. Glórias a Deus. Você não precisa ficar em pé, ficar sentado. Geralmente eu faço o contrário, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Filemon, glórias a Deus. Alguém pode perguntar, pastor, qual capítulo? Filemon, nós iremos ler a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 9, diz assim: todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar e torna a recebê-lo como a mim mesmo. Eu também o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por um pouco de tempo, para que retivesse-o para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Amém? Glórias a Deus. A leitura é um pouco extensiva, geralmente eu resumo em poucas palavras, mas eu precisava que os irmãos entendessem um pouco do que estava acontecendo nessa carta, e ainda que alguns são novos na fé, não entendem o que estava acontecendo, eu vou tentar explicar mais ou menos o que estava acontecendo aqui, para que você entenda o porquê que você está aqui hoje, nessa noite. Amém? Paulo estava escrevendo a Filemon. Essa é uma carta que Paulo escreve a Filemon, e ele escreve essa carta no intuito de que Filemon perdoe a Onésimo, não é? Onésimo, a palavra Onésimo quer dizer útil, não é? E ele era um servo, ele era um escravo naquela época. Havia muitos motivos pelo qual a pessoa poderia se tornar um escravo. Isso não era lei judaica, era lei comum, e principalmente em Roma, mas ele era um escravo de Filemon. Filemon, muito possivelmente, irmãos, fosse uma pessoa muito rica, lá em Colossenses, na cidade de Colosso. Porém, quando o seu servo foge de lá, alguns historiadores dizem que ele deve ter roubado alguma coisa de Filemon e fugido para algum lugar, porque ele não poderia ter saído de onde ele saiu e chegado lá em Roma. Então ele deve ter roubado alguma coisa de Filemon, e quando leva para lá e é preso, porque por algum motivo, a Bíblia não revela o motivo, ele é preso. Paulo, por estar preso, não é? Ele encontra ali a Onésimo, e quando se dá com Onésimo, prega o Evangelho para Onésimo. Onésimo aceita Jesus como seu Salvador, não é? E então agora aquele que, por isso que ele faz tanto esse trocadilho, né? Aquele que estava inútil, agora vai ser útil para Paulo,
não é? Mas na verdade quem deveria ser útil seria Filemão. Então ele diz assim: então Onésimo me seria muito útil aqui no seu lugar. Mas se ele te deve alguma coisa, e aqui onde nós precisamos entender, irmãos, Paulo olha para Onésimo e diz: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Ou seja, ele estava dizendo: Onésimo, ou Filemão, Onésimo, ele pode ter sido ou errou de alguma forma, e por errar de alguma forma, ele está te devendo alguma coisa, mas se ele está te devendo, põe na minha conta, porque eu te pago. Amém? E ele insiste dizendo assim: olha, e eu vou te pagar, para que você não diga que ele está devendo a mim. Porque se ele estivesse devendo a mim, aí ele dizia: mas ele está devendo a ti, né? Então ele está me devendo a mim ainda. Ele disse assim: não, eu vou te pagar, para que você não diga depois que ele está te devendo. Ou seja, ele estava dizendo assim: põe na minha conta. Amém? E aqui, irmãos, Deus falou muito ao meu coração quando eu estava me preparando para trazer essa mensagem nessa noite. Porque muitas pessoas não entendem o que é o perdão de Deus. Existem hoje muitos crentes que estão dentro da igreja, existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor e ainda não entenderam o amor de Deus e o perdão de Deus. Hoje eu quero falar sobre o perdão de Deus para a sua vida. Amém? Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que vivem escravizados pelo pecado, muitos escravizados na mente, achando que o amor ou perdão de Deus está condicionado a você ser uma pessoa boa ou ruim. E eu quero te dizer que não é verdade. Porque quando Jesus nos amou, nós éramos os piores dos pecadores. E foi lá que Ele nos amou. Ele não nos amou hoje porque você está aqui na igreja ou porque você professa uma fé religiosa. Não. Ele te amou já antes de você chegar aqui. Onde você estava, o que você estava fazendo, não importa, Ele te amou. E porque Ele nos amou de uma tal maneira, Ele envia o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Nós não conseguimos entender isso, irmão, porque nós somos falhos. E o nosso amor e o nosso perdão muitas vezes é condicional. O nosso perdão é o seguinte: eu te perdoo, mas se você mudar comigo, se você melhorar comigo, se você me pedir perdão, então eu te perdoo. O nosso perdão é condicional, mas o perdão de Deus não. O perdão de Deus é o seguinte: se você aceita o perdão dele, você está perdoado. E Ele não traz novamente para te lançar em rosto: você fez isso ou você fez aquilo. Não, isso é papel do inimigo. O papel de Deus, o papel de Jesus Cristo é dizer: se você aceita o perdão, Ele está dado para você. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. O perdão de Deus, irmãos, ele deve ser entendido de uma forma especial, não como nós entendemos. E aqui eu escolhi esse texto para que você entenda isso. Porque se Paulo, como um ser humano, ele disse, olha para Onésimo, e a gente não sabe quanto tempo ele passou ali na prisão, não é? A gente sabe muito bem, a palavra de Deus, a história nos mostra que muito possivelmente ele estava em Éfeso, nessa época dessa prisão, quando escreveu a carta a Filemão. Ele estava em Éfeso, e ali ele escreve essa carta dizendo o seguinte: ganhei esse jovem para Jesus, amo este jovem, eu quero que ele saiba disso. E ele diz assim: se você tem alguma dívida, eu vou pôr na minha conta. Se ele, irmãos, um ser humano conseguiu fazer isso e disse: olha, se tem alguma coisa, põe na minha conta, imagine Deus. Se Paulo, que o conheceu, quem sabe ali há algum tempo, quem sabe 1 mês, 2 meses, 6 meses, ninguém sabe o tempo, ele diz assim: olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, muito mais Deus, porque ele te conhece desde o ventre da tua mãe.
Aleluia. Antes que você se formasse, diz a palavra de Deus que Ele te conheceu. E ali Ele já estava com um projeto de abençoar a tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga bem, irmãos. Aleluia. Paulo estava vivendo um momento muito difícil. Se você observar, irmãos, a prisão de Paulo, ela é descrita, principalmente esse momento aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 9, a ponto dele olhar para aquela situação e dizer que ele quase não aguentaria, não suportaria a prisão. Então a prisão de Paulo foi muito difícil. Se a gente começa a olhar assim, a gente vai dizer assim, Paulo quando escreveu essas cartas, e a gente lê as cartas, a gente fica feliz, não é? Cada carta bonita, ele estava preso em muitas prisões. Em algumas condições, irmãos, ele pensou que iria perder a sua própria vida, pediu capa, pediu seus pergaminhos para ler, para escrever, para fazer as coisas. Mas as prisões daquela época, irmãos, eram prisões precárias. Não é? Eram em cavernas muitas vezes, não tinha aquecimento. Paulo morrendo de frio perde a sua capa, não é? Eram prisões difíceis, de momentos, situações difíceis, mas ainda nesse momento de dor, de angústia, ele tinha um coração dentro da vontade de Deus. Porque para Paulo não importava a situação. E aí quando eu estava lendo, estava meditando a respeito disso, eu disse assim, por que Deus permitiu a Paulo, o apóstolo Paulo, não é? O apóstolo que fez todos os fundamentos, ou escreveu pelo menos os fundamentos da igreja, escreveu as normativas da igreja, não é? Um homem separado por Deus para o evangelho, para alcançar as almas, porque ele parou na prisão. E às vezes a gente não entende, irmãos, mas o amor de Deus é tão grande para com Onésimo, para com aquele que estava abandonado, se sentindo solitário, que ninguém o amava, e quem sabe ele dizia assim, não tenho mais oportunidade de voltar para a minha casa, não tenho mais oportunidade de voltar para os meus, porque agora eu estou devendo, e se eu chegar lá ele pode me matar. Aleluia. Deus traz ali o Paulo a ser preso na mesma prisão de Onésimo, e dizer para Onésimo, Onésimo, você não está esquecido de Deus. Aleluia, você não está esquecido. Eu venho aqui para te dizer de Jesus e falar para você que se você tem alguma dívida, coloca na minha conta. Aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não tem situação difícil que você esteja passando que Deus não cria uma circunstância para dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia. Se tem algum rancor, alguma tristeza, alguma mágoa, se você não se sente perdoado, coloca na minha conta, porque eu sou Deus que quero te salvar para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele tinha como abençoar as vidas. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que ainda que uma mãe esqueça do filho do seu ventre, ele diz, eu nunca esquecerei de você. Eu tenho o teu nome escrito na palma da minha mão. Este é o amor de Deus para conosco. Dê um glória a Deus nessa noite, irmãos. Aleluia, porque nós não podemos entender como Deus pode perdoar desta forma, porque a nossa visão é humana, porque nós não perdoamos como deveríamos perdoar. Porque o perdão de Jesus, e que Ele nos ensina, é o seguinte: da mesma forma que você quer ser perdoado, perdoe também. Aleluia. Sabe por que muitos hoje se sentem que não são perdoados? Porque não perdoam como que deveriam perdoar. E Jesus está dizendo nessa noite, da mesma forma que você quer que Deus te perdoe, perdoe também, porque Ele está aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando Ele diz assim, não, ainda que a mulher esqueça do filho do ventre, porque se existe um amor maior do que o amor de mãe, é o amor de Deus, porque nem o pai consegue amar os filhos como ama a mãe. É assim ou não é? Pensei que a mulher ia dar um glória a Deus aí. É assim ou não é?
O pai pode amar como for, irmãos. Mas abaixo do amor de Deus, o da mulher está acima de qualquer coisa. Porque quando ela ama o filho como ama. E Deus disse assim: ainda que ela esqueça, ainda que ela não venha amar dessa forma, eu todavia te amo. Aleluia. E não me esqueço de você, você está escrito nas minhas mãos. Aleluia. Deus dizendo: eu quero você de volta. Eu quero que você sinta, aleluia, que existe perdão entre família, existe perdão entre irmãos, existe perdão entre esposo, existe o perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ao morrer no Calvário, ele disse assim: Pai, está pago, está perdoado. Aleluia. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, porque ainda que você esteja triste pensando: eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o perdão de Deus, Deus está dizendo: eu te amo. Deus está dizendo: eu te amo, eu te amo, e vou mudar a tua história. Glorifique o nome do Senhor e não pare de crer, porque Deus te trouxe hoje para te dizer: se você tem alguma mágoa da tua filha, do teu filho, se você tem mágoa do seu esposo ou da sua esposa, põe na minha conta, porque eu amo também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É hora da gente entender o amor de Deus. É hora de nós entendermos, irmãos, que Paulo, olhando para ele, diz assim: que ele fosse inútil, mas para mim ele está sendo muito útil. Ou seja, ainda que você esteja vendo assim, mas eu amo também. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Como eu falei aqui, irmãos, o inimigo é quem gosta de trazer à tona, gosta de trazer as mágoas, a tristeza, o rancor. Às vezes o inimigo fica querendo que você se ache que não é amado por Deus. Às vezes ele fica dizendo: por que você está fazendo na igreja? Você é um hipócrita, você é uma hipócrita, por que você está indo para a igreja? Para que você está indo para a igreja? Eu quero te dizer uma coisa: Ele está aqui para perdoar pecados. Ele não está aqui para passar a mão na cabeça de santo. Ele está aqui para perdoar pecados. E é por isso que nós viemos a esse lugar, porque Ele perdoa os nossos pecados. Se você tem alguma dívida, não esqueça de dizer: Senhor, me perdoa. Ele vai perdoar os nossos pecados. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Lucas, irmãos, conta uma história que muito me comove. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 7, versículo 37. Ele conta a história de uma mulher, ele nem cita o nome dela aqui, mas ele diz: uma pecadora. A palavra de Deus diz: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, de unguento. E essa palavra fala muito ao meu coração, irmãos, porque ela conta a minha história. Eu não sei a sua, mas ela conta a minha história. Quando chegou ali, Jesus olha para aquela mulher. A mulher só chorava nos pés de Jesus, chorando ali nos pés de Jesus e limpando com o seu cabelo. Lavou os pés de Jesus com as lágrimas dela, caindo as lágrimas, ela passando o cabelo, lavando os pés de Jesus. A palavra de Deus diz que ela quebra um vaso de alabastro que era muito caro naquela época. As pessoas olhavam para aquilo e começaram a cogitar qual seria o preço. Mas olha, porque não entende do perdão, irmãos. Mas ela estava lá lavando os pés de Jesus, limpando os pés de Jesus e ungindo Jesus. E depois que Jesus olha e começa a perceber que as pessoas não entendiam de perdão naquela hora, Jesus disse assim: eu vou te falar uma parábola. Havia um homem que devia 500 dinheiros. 500 dinheiros. 500 dinheiros significa uma diária, né? Um dinheiro era uma diária.
Então era 500 dinheiros significava quase o quê? Quase 2 anos, né? Vamos calcular muito, não, senão a gente perde as contas. Aí ele diz assim, olha, tinha um que devia 500 dinheiros e o outro que devia somente 50 dinheiros. E veio o seu senhor e perdoou aquele que devia 500 dinheiros. E depois ele olha para o outro e perdoa também aquele outro que devia 50 dinheiros. E aí Jesus pergunta para eles, e o que vocês acham? A quem vocês acham que vai amar mais o seu Senhor? Todo mundo com a sabedoria, porque os fariseus eram conhecidos pela sua sabedoria, pela sabedoria intelectual, mas não espiritual. Eles falaram, claro, que é aquele que mais, né? Aquele que devia mais. Jesus disse, é verdade. É verdade. Porque aquele a quem mais ele perdoa, mais ama. Aquele, irmãos, que sabe o quanto Jesus lhe perdoou, ele fica lá nos pés de Jesus, Jesus, obrigado. Eu te amo, Jesus. Né? Eu sei, irmãos, porque eu devi muito ao Senhor. Aleluia, mas quando eu chego nos pés dele, eu chego com gratidão, dizendo, Senhor, eu não sou digno de estar aqui, Pai. Aleluia, mas Ele sempre com a sua mão e com o seu amor diz assim, está perdoado. Aleluia, glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque a quem mais deve, mais Ele ama. Aleluia, se você, alguém pode apontar para você e dizer assim, mas você, e Ele está dizendo assim, é por isso que eu amo tanto, meu Deus. As pessoas vêm com pedrada, vêm com palavra e a pessoa diz, não, mas eu amo tanto, meu Deus. Porque aquele que deve pouco, aquele que se acha que é santo, aquele que faz as coisas boas, pensando que é, não, agora eu sou santo, eu não sou pecador como aquele ali, ele não ama tanto, mas aquele que peca mais. E que foi perdoado, ele diz, eu sei o quanto ele perdoou as minhas dívidas, eu quero estar nos pés dele. O inimigo diz, não adianta, não vai para a igreja. Ele diz, eu vou, eu quero estar lá. O inimigo diz, não, sai daí, você é pecador, você está fazendo coisa errada. Ele diz, não, mas eu quero estar lá nos pés do Senhor, porque é lá nos pés dele, aleluia, que eu recebo alívio para a minha alma. Glorifico o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo, eu bem quisera conservar ele comigo, para que ele me servisse nas minhas prisões no teu lugar. Ele começou a dizer assim, olha, ele está me sendo útil aqui, mas eu vou enviar a ti, porque eu estou pedindo para você, porque eu não quero mandar. Porque eu sei que se eu fizesse, você obedeceria, mas eu não quero nada por força. Eu quero que você perdoe. Filemão, eu quero que você perdoe. Eu sei que se eu falasse, você faria, mas eu não vou fazer isso. Eu vou pedir que você perdoe e que você ponha tudo na minha conta. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado, às vezes a gente fica se achando que está errado, que as coisas não estão andando. E quando hoje eu estava me preparando essa palavra, eu me lembrei do filho pródigo. E eu quero falar da vida do filho pródigo. Eu sei que os irmãos conhecem bem essa história, mas eu quero trazer novamente. O filho pródigo é aquele filho, irmãos, que chega para o seu pai e diz, pai, eu quero a minha herança. Me dá a minha herança. Irmãos, pedir a herança na morte, depois da morte, tudo bem, é comum, é normal. Mas em vida, o pai vivo, era mesmo que está dizendo assim, eu sei que o senhor vai morrer qualquer hora, então me dê logo minha herança, que eu quero ir gastar a minha herança. O pai entrega a herança para o jovem. O jovem sai da cidade, vai para uma terra distante e começa a gastar. E ele começa a gastar, e diz a palavra de Deus que ele começa a gastar dissolutamente. Ou seja, de maneira irresponsável ele começou a gastar aquele dinheiro. E aí ele começa a gastar e aparecem os amigos e amigos e amigos. E quando chega mais lá na frente, irmãos, acaba-se o dinheiro. Não é? Estou resumindo a história para que você possa entender.
E acaba-se o dinheiro. E quando acaba o dinheiro, ele começa a lembrar do pai dele. E o momento da refeição, irmãos, é um momento de muita comunhão. Se os pais bem soubessem, sempre almoçaria ou tomava café com os filhos, né? Porque hoje fica um para o lado de cá, o outro para o lado de lá, um com o celular para cá, o outro escondido não sei para onde. Não, sente junto e coma junto com a sua família. Amém? E aí o filho começou a se lembrar de quê? Da hora da comida. Ele disse: o meu pai, até os servos dele comem bem. Porque esse é o momento que liga um ao outro. Ele começou a se lembrar e disse: até os servos do meu pai comem bem. E aí ele planejou: vou voltar. Vou pedir perdão para o meu pai. Porque enquanto ele estava no momento da riqueza, estava cheio de amigos. Mas quando o dinheiro acabou, acabou-se também os amigos. E agora, irmãos, o que aparece somente é alguém que oferece para ele um trabalho. E diz assim: olha, você pode cuidar lá dos porcos. Os irmãos sabem que para os judeus o porco é um animal imundo, né? Eles não comem, então eles não têm muito com isso. E aquele jovem começou a trabalhar dessa forma. Porque é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele faz a pessoa descer à situação mais humilhante, que é para a pessoa não ter força para voltar para o pai. Ele quer lhe humilhar o máximo nas drogas, na bebida, no álcool, no fumo, em qualquer lugar, para que a pessoa não volte para o pai. Mas o jovem lembrou e disse: eu vou voltar para o meu pai. E vou lá e vou pedir perdão a ele. E vou dizer para ele que ele não me precisa receber como filho, porque eu pequei contra ele. Eu vou pedir que ele me receba pelo menos como um servo. Mas eu vou voltar para o meu pai. Mas eu queria que os irmãos entendessem o que isso implicava. Isso não só implicava, irmãos, voltar para a casa do pai e ser humilhado à porta pelo pai. Não. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 21, a partir do versículo 18, que se um filho fizesse uma vergonha muito grande ao pai, fosse um filho contumaz, ou seja, um filho que fizesse alguma vergonha muito grande, o pai poderia levar o filho até a porta da cidade, porque na porta da cidade se fazia o juízo, os julgamentos. Você lembra de Jó? Jó tinha uma cadeira reservada lá na porta da cidade, né? Era lá onde ficavam os homens mais sábios da cidade. E se o filho fizesse uma vergonha muito grande, ele poderia ser julgado ali na porta da cidade, e ali na porta da cidade ele poderia morrer apedrejado. Está lá escrito, Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 em diante. E o que é que acontece, irmãos? Ele não somente iria enfrentar o pai, mas ele iria enfrentar também as pedradas, ou quem sabe o juízo de quem estaria ali à porta. E a palavra de Deus diz que quando ele estava voltando para a sua casa, de longe o seu pai o avistou. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que isso significa? Que o pai estava de longe, olhando, quem sabe todo dia: será que meu filho volta hoje? Será que ele vem hoje? Ficava olhando ali, e a palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele viu seu filho, ele correu ao seu encontro. Você sabe o que isso significa? Isso me ensina muitas coisas, irmãos. A primeira coisa é que o pai estava aguardando a volta do filho. É que aquele que está, aleluia, pronto para perdoar, ele está aguardando o momento para pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O pai estava pronto para perdoar. Olhou, isso também me mostra que não demorou muito tempo, porque o pai o reconheceu de longe. Então o jovem não tinha mudado muita coisa, né? De longe ele o avistou, correu ao seu encontro. E a palavra de Deus diz que quando ele corre ao seu encontro, ele o abraça e beija. Aleluia. Se alguma pessoa na porta estava pensando: eu vou agora jogar uma pedra nesse jovem, vou matar ele porque ele fez uma vergonha, o pai disse: não mata, não mata, porque eu perdoo primeiro para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que ele correu ao encontro, o abraçou e beijou.
Era porque ele estava dizendo para os outros: olha, ninguém jogue a primeira pedra, ninguém jogue, porque eu já perdoei. Aleluia. Eu quero que você saiba nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está de braços abertos. Para isso ele morreu de braços abertos, dizendo: venha, eu estou pronto para te receber. É hora de você entender que o Senhor tem perdão para a sua alma, para a sua vida, e quer mudar a sua história em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor. Ele corre ao encontro do seu filho, e a palavra de Deus diz que ao beijar ele, disse assim: põe a roupa nele, devolve para ele a roupa. Irmãos, significava o seguinte: para o pai não tinha mudado nada. Aleluia. Para os outros poderia mudar alguma coisa, mas para o pai não mudou nada. Ele disse: volta e dá roupa para ele novamente. Não, coloca também a sandália, devolve para ele o anel. E aquele, o novilho lá, que era cevado, que era somente para ocasiões especiais, ele disse: manda matar o novilho, porque eu quero para ele. Aleluia. O outro filho poderia até reclamar, irmãos, poderia até dizer alguma coisa, mas ele esqueceu de uma coisa: enquanto o pai estava vivo, a herança era dele. Ele disse assim: restitui tudo o que é dele para a glória do nome do Senhor. Eu estou vivo, e enquanto eu estou vivo, eu posso restaurar e devolver tudo para ele. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite: o Senhor está vivo, Jesus Cristo está vivo e está pronto para restituir novamente a tua posição na casa do Senhor, na presença do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele está renovando nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Eu estou correndo, irmãos, porque eu quero ouvir ainda mais um hino. Colossenses capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz: e quando vós estavas mortos nos pecados e nas incircuncisões da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não perdoou metade, ele perdoou todas as nossas ofensas. Pastor, então quer dizer que se eu pecar amanhã e depois de amanhã eu já estou perdoado? Não. Mas como é isso, pastor? Significa o seguinte: que tudo que você pecar, se você pedir perdão, ele perdoa de novo. Não significa que você já está perdoado de tudo, não. Significa que toda vez que você pedir perdão, está perdoado. Se continuar pecando, volta a culpa para você. Mas se pedir perdão, ele diz: está perdoado. Aleluia. Ah, pastor, eu bebi. Ele diz: pode, vai voltar. Perdi perdão, pronto, está perdoado. Ah, pastor, eu bati em alguém. Não, agora está perdoado. Aleluia. Ah, eu fumei. Peça perdão, está perdoado. Agora pare, em nome do Senhor Jesus Cristo, de errar. É hora de começar a entender o perdão de Deus para a minha vida. Significa que eu posso voltar para Ele. Aleluia. Mas que eu não devo viver em pecados, mas vivendo para agradá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: a cédula que nos estava contrária. A cédula significa aquilo que estava contra você. Ele disse: eu cravei na cruz, dizendo: está pago. Alguns dizem, irmãos, que quando uma pessoa matava outra ou fazia um crime muito grande e ficava preso, eles escreviam numa cédula os pecados da pessoa. E quando a pessoa saía daquele lugar, eles levavam na frente de um juiz. Ele dizia assim: olha, juiz, eu paguei tudo, passei lá 2 anos, 3 anos, foi o que você mandou. Ele disse: é verdade. Então ele colocava lá um carimbo. Ele dizia assim: tetelestai, está pago, né? Está pago. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, que ele já estava para morrer, ele fala para o Pai: Pai, tetelestai, está pago. Aleluia. Jesus pagou pelos nossos pecados. Quando você chega com a nota na frente dele e diz: olha aqui, Pai, ele diz assim: já está pago. Ele vai lá e assina: já está pago. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o perdão de Deus é diferente de nós. O nosso nós ficamos lançando em rosto, nós ficamos lembrando: ah, mas naquele você lembra?
Mas olha, mas você fez, você lembra? O perdão de Deus, ele joga no mar do esquecimento. Está pago. Ele não traz de volta. Então comece a glorificar o nome do Senhor e aprenda também. É hora de perdoar. É hora de perdoar. Cadê o Mateus? É hora de perdoar. Glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. É hora de perdoar. E eu quero concluir, irmãos, nessa noite, lembrando daquela mulher adúltera. Não é? Aquela mulher adúltera, levaram ela à presença de Jesus. E quando chegou lá na presença de Jesus, as pessoas queriam jogar pedras nela. Algumas pessoas perguntam, pastor, mas por que o homem também, que era para ser apedrejado também, porque ele também adulterou, era para ele ser apedrejado? A gente não sabe porque ele não estava ali. Talvez ele tivesse sido fugido, ou quem sabe o que aconteceu. Ele não sabe, agora sabe que a mulher estava lá e ela iria ser apedrejada. E quando, desde o mais velho, irmãos, para você ver que desde o mais velho ao mais novo, todos já estavam com pedras na mão para matar. Jesus chega. O que está acontecendo? Não, essa mulher foi pega no adultério. Ela está aí, olha. E agora a gente vai se valer da lei mosaica para poder matá-la. Aí a palavra de Deus diz que Jesus começa a escrever na areia. Irmãos, eu não vou ser atrevido para querer dizer para os irmãos o que ele escreveu, não é? Porque ninguém sabe o que ele escreveu. Alguns pensam que ele escreveu ali na areia as leis, e alguns dizem que ele podia estar escrevendo o pecado de cada um. Então, se as pessoas podem cogitar, eu também posso, também. Não estou dizendo que foi isso. Estou deixando bem claro, estou dizendo que ele escreveu isso, não. Mas depois sair por aí dizendo, não, o pastor Roy disse que ele escreveu isso, não. Mas eu posso imaginar ele escrevendo assim: olha a minha conta. Olha a minha conta. O pessoal com a pedra assim para jogar, olhou e disse: como? Põe na minha conta. Perdoado o pecado dela. Que muito é perdoado, muito ama. A palavra de Deus diz que os mais velhos soltaram as pedras e foram indo embora, e a palavra de Deus diz que cada um foi saindo e ficou somente a mulher e Jesus. Jesus olhou e disse: vá, não pegue mais. Feche os seus olhos. Eu sinto que Deus está tocando em corações nessa noite para que haja perdão. Feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu errei. Eu pequei. Mas eu acredito. Como diz a tua palavra aqui, Senhor, que há perdão. Que, Senhor, ao morrer na cruz do Calvário, o Senhor pagou pelas minhas dívidas. E o Senhor providenciou um momento diferente nessa noite, para que eu sinta que sou perdoado também em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu errei, eu pequei. Eu tenho vícios escondidos. Eu faço isso, mas o que eu faço? Deus está dizendo: venha hoje, receba o perdão. Pastor, eu pequei contra meu filho, eu pequei contra minha filha. Eu errei. Deus está dizendo: hoje é noite de colocar na conta de Jesus e dizer assim: eu estou perdoado em nome do Senhor